Olá pessoal! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a como traçar o diagrama de Bode de sistemas em tempo discreto através do software MATLAB. Na nossa disciplina, nós já projetamos diversos filtros analógicos representados pelas funções de transferência G de S. Depois, aplicamos a transformada Z sobre este sistema contínuo e obtemos a função de transferência G de Z do respectivo sistema discreto, onde as características dinâmicas de G de Z são muito próximas à função de transferência G de S. Então podemos dizer que o nosso filtro digital G de Z é uma razoável aproximação do filtro contínuo G de S. Então, se nós quisermos obter a resposta em frequência do nosso filtro digital G de Z, é coerente traçar o diagrama de Bode a partir da própria função G de Z. E esse será o assunto da aula de hoje. Agora nós vamos analisar um programa bem simples no software MATLAB para traçar o diagrama de Bode de um sistema discreto. Após alguns comandos iniciais, nós definimos a nossa função de transferência G de S, que representa um filtro analógico. Esse filtro possui frequência natural de 4 radianos por segundo e um fator de amortecimento Xi igual a 0,05. E aqui na janela de comando, nós temos a função de transferência G de S. E agora, nós vamos aplicar a transformada Z para obter a função de transferência G de Z do nosso filtro digital. Vamos definir uma frequência de amostragem de 100 Hz, o que equivale a um período de amostragem de 10 milissegundos. E agora, nós vamos obter a função de transferência G de Z, que é apresentado aqui embaixo em termos de potências negativas, Zn-1 e Zn-2. Bom, o objetivo principal dessa aula é traçar o diagrama de Bode da função de transferência G de Z. Nós vamos apresentar duas figuras. Na figura 1, eu vou traçar o diagrama de Bode da função de transferência do sistema analógico G de S. E na figura 2, eu vou traçar o diagrama de Bode da função de transferência do filtro digital G de Z. Vocês verão que os dois gráficos são muito semelhantes. Porém, na figura 2, nós obteremos um diagrama de Bode mais preciso, porque a função Bode é aplicada diretamente na função de transferência G de Z, que é a função do filtro digital. Então vamos lá. Bom, à primeira vista, os dois gráficos parecem ser bem diferentes. No entanto, na figura 2, a autoescala do MATLAB faz com que os gráficos pareçam ser bem diferentes. Então, eu vou ajustar a escala da figura 2. Após o ajuste das escalas, vejam que os dois gráficos agora são bem semelhantes. O gráfico da direita apresenta o diagrama de Bode da G de Z, e o gráfico da esquerda apresenta o diagrama de Bode da G de S. E as duas figuras são bem semelhantes, pelo menos até a frequência de 100 radianos por segundo. Bom, mas agora nós vamos trabalhar apenas no Bode da função G de Z, ou seja, no diagrama de Bode do filtro digital. Para entender um pouco mais sobre as características do diagrama de Bode da G de Z, eu vou alterar a unidade da frequência de radianos por segundo para Hertz. Após alterar a escala da frequência, eu vou expandir o eixo da frequência para valores mais elevados. Vejam que eu expandi o eixo das frequências para até a frequência de 100 Hz. E vejam que o diagrama de Bode da G de Z é truncada numa certa frequência. Então, ficam duas perguntas. Qual é o valor dessa frequência de truncamento e por que o gráfico do diagrama de Bode é truncado nessa frequência? Então, o diagrama de Bode de G de Z é truncado na frequência de Nyquist. E a frequência de Nyquist é igual à metade da frequência de amostragem.
A frequência de Nyquist é o limite superior do espectro de frequências do sinal de entrada que o sistema de aquisição poderá processar sem distorções. Por isto que o diagrama de Bode do sistema digital é limitado até a frequência de Nyquist. Então vejam que no exemplo que a gente resolveu lá no MATLAB, a frequência de amostragem era de 100 Hz. Então a frequência de Nyquist vai ser 50 Hz. Então vejam que o gráfico do diagrama de Bode do sistema discreto é truncado em 50 Hz, que é a frequência de Nyquist desse filtro digital. Assim, essa resposta em frequência é válida apenas para frequências de até 50 Hz. Bom, então nessa videoaula vocês aprenderam a traçar o diagrama de Bode de sistemas em tempo discreto através do software MATLAB e aprenderam também os limites desse diagrama de Bode para sistemas discretos. No caso, a resposta em frequência é truncada na frequência de Nyquist, que é igual à metade da frequência de amostragem. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!